Vamos falar sobre uma novidade, para quem gosta de aposentadoria. O Tesouro Direto já tinha avisado sobre isso. Ontem, ele finalmente colocou um pouco mais de informação lá no site, inclusive, tesourodireto.com.br. Se quiser, Matheus, até colocar isso depois aí, a gente coloca. Mas eu fiz uma matéria falando um pouquinho sobre isso, é o Tesouro Renda Mais, que é um título que o Tesouro lançou agora para ajudar as pessoas que querem fazer um investimento visando aposentadoria, tá? Como que ele funciona? Ele funciona como se fosse o Tesouro IPCA+, pode até colocar a matéria aí, Matheus. Olha aí. Ele funciona como um Tesouro IPCA+, então ele paga a variação da inflação mais um juro real, né? Assim como o Tesouro IPCA+. Qual é a diferença? É que primeira diferença, você não consegue sacar esse dinheiro que foi colocado lá durante 60 dias. Então, você tem 60 dias de carência. Coloquei R$1.000 lá, só posso sacar esse dinheiro, né? Ou o dinheiro, o reajuste oriundo desse primeiro aporte em 60 dias. Se eu me arrepender, durante 60 dias eu tenho que esperar esse dinheiro bloqueado lá. E aí você vai fazer aportes, ou vai fazer um grande aporte, ou vai fazer aportes frequentes durante alguns anos, e lá, depois de 20, 25, 30 anos, você resolve, na hora que você adquire o título, quanto tempo você vai demorar, ele passa, depois desse prazo, ele passa a pagar você, a devolver, amortizar o que você colocou lá, mensalmente, nos 20 anos seguintes. Então, ele pega todo aquele montante que você acumulou e fala, olha, você tem X, eu vou dividir isso em parcelas iguais para que sejam distribuídas para você durante 20 meses, 240 meses, 20 anos, e esse saldo é reajustado pela inflação, então você não perde poder de compra, em tese, fazendo isso. Então você acumula um dinheiro, durante esse prazo você tem algum benefício fiscal, o custo é bem mais baixo que o restante dos títulos do Tesouro, e você vai poder ter, então, um fluxo de renda lá na frente para aposentadoria, para você receber do Tesouro Direto, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele passa a valer a partir de 30 de janeiro, pode subir aí, Matheus. Passa a ser negociado a partir do 30 de janeiro e pode subir um pouquinho mais. Aqui, ó. Principal novidade é que o Tesouro Renda Mais contará com um prazo de acumulação de recursos. Nesse período, o investidor faz aportes por um tempo previamente determinado, tá? Então, o título vai ter lá, ó, você não vai receber nada durante 20 anos e a partir do 20º ano você vai receber mensalmente um X qualquer. Vai ter uma calculadora que vai ficar disponível também lá no site do Tesouro. Se quiser colocar o site do Tesouro aí, que vai ficar disponível lá no site do Tesouro, e você vai poder fazer o cálculo. Eu quero receber o equivalente a R$5.000 de aposentadoria, né? Você que é mais agressivo. E aí ele vai falar quanto você deve colocar ali por mês. Existem algumas dúvidas que eu fiquei, mas não consegui contato ainda com o pessoal lá do Tesouro para me explicar, que é a flutuação dessa taxa de juro que você vai ter ali na parte pré desse título, né? Você tem a variação do IPCA e mais uma parte pré. Então, como é que isso vai ser feito? Aí em cima, Matheus, tem o Renda Mais aí com vermelhinho em cima, ó, novidade. Aperta aí no Renda Mais, e aí você vai ter um pouco mais de informações do que eu estou passando para vocês aqui, um pouco mais de detalhe sobre o título nessa página do Tesouro. Tem um videozinho que eles prepararam, falando como o Tesouro Direto revolucionou o investimento brasileiro, aquela coisa toda. E lembrando que, assim como os outros papéis do Tesouro, esse papel vai ter aplicação mínima de R$30, então acessível aí para todo mundo. E também para aqueles que... Tem um pessoal que fala, mas como é que eu vou colocar isso no governo Lula? A gente não está falando de governo Lula, gente. A gente está falando de 20, 30 anos de investimento. Vai ter governo Lula, governo Bolsonaro, governo não sei quem, vai ter um monte de governo passando. Então, esse é o nosso país, e aí acaba que você vai ter que enfrentar esses governos durante todo o tempo. Eu falava que ontem, inclusive, eu vinha, o Uber que me trouxe até aqui, o rapaz estava falando, e eu estava concordando com ele, que Lula, Bolsonaro, seja quem for que esteja na presidência, na segunda-feira eu tenho que acordar cedo e ir trabalhar, e é assim que eu vou fazer. É óbvio que eles podem atrapalhar um pouco mais ou menos, né? Mas muito do que a gente tem, do que a gente consegue, é trabalho nosso próprio, né? É a gente mesmo
se esforçando aqui. O Cars USA, bom dia, Rodrigo e Matheus. Está no horizonte a tributação dos dividendos? E caso seja concretizado, para onde vão os fundos imobiliários, na sua opinião? Claro que eles perdem um pouco de atratividade se for, como é que se diz? Se os fundos imobiliários forem, ou os aluguéis ali, os rendimentos, forem tributados, né? Na verdade, os caras estão pensando em, pelo menos o que eu tinha visto de proposta, tá? Era mais voltado para dividendos e o fim do JCP nas ações, não o fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ele tem aquela coisa do incentivo fiscal, porque o mercado imobiliário brasileiro ele é muito incentivado pelo governo, porque existe uma ideia de que ele gera muito emprego e há um déficit habitacional muito grande, e aí isso, esses benefícios ao setor ajudariam o setor a ganhar um pouco mais de dinamismo. Tá? Então, não sei se eu não vi nada nesse sentido sobre fundos imobiliários, mas é algo para manter no radar, porque como tem muita pessoa física, né, muito PF no fundo imobiliário, isso pode causar um pouco de desconforto e muita gente sair e trazer os preços mais para baixo. O Carlos até tinha me pedido para comentar sobre FII, eu ainda não consegui trazer. Ontem fiz uma promessa que eu não vou cumprir, para não falar besteira aqui. Eu tenho uma opinião sobre FII, mas quero falar com gente que está acompanhando isso mais de perto do que eu, e não consegui falar ontem. Muito por causa do fim de ano, festas, essas coisas. Mas, assim, a priori, os fundos de investimento imobiliário estão sim descontados e valeria muito a pena entrar agora, tá? Você está tendo aí um yield que está próximo do 1% e que deve ficar mais ou menos nessa casa aí durante um bom tempo, talvez mais tempo do que a Selic. O IFIX, o fundo imobiliário, ele é inversamente proporcional aos juros também. Então, quando o juro começa a cair, o fundo imobiliário começa a se valorizar normalmente, tá? Não quer dizer que uma coisa necessariamente aconteça em função da outra, mas normalmente eles têm essa correlação negativa aí. Como a gente tem uma expectativa de juros caindo a partir do ano que vem, é possível que a gente tenha aí um reajuste nos preços dos fundos de investimento imobiliário. E aí, quando o preço aumenta, o seu rendimento sobre aquele papel vai diminuir. Se a gente fizer uma conta simples aqui, se eu tenho um papel que vale R$100 e ele me paga R$1 de aluguel mensal, né, de rendimento mensal, um FII, eu tenho 1%, né, 1 sobre 100, eu tenho 1% de rendimento mensal. Se esse papel passa a valer 150, aí a conta fica um pouco mais complicada, vocês vão ter que fazer aí, porque de cabeça eu não consigo, tá bom? Mas vai ser menos do que 1%, essa é a lógica. Como os preços caíram, hoje você consegue até entrar, mantido aí o rendimento a R$1, você consegue entrar em papéis que eram 100 e hoje estão a 90, 85, aumentando aí o seu yield, né, que é uma palavra em inglês para rendimento, no caso aí dos FIIs, tá bom? Então, é um bom mecanismo, uma boa estratégia para quem quer receber aí mensalmente, além daquela que a gente falou agora há pouco, que é esse tesouro renda mais, né?